os 3 pastorinhos e as visitas do anjo do Senhor. Crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aljustrel é uma das aldeias mais antigas de Fátima. Antes das aparições, havia cerca de 100 moradores, divididos em 25 famílias. Todos viviam do trabalho no campo e da atividade pastoreira. Nascidos em Aljustrel, distante 2 quilômetros da vila de Fátima, os irmãos Francisco e Jacinta e a sua prima Lúcia crescem num ambiente familiar modesto, numa terra agreste, pacata e isolada. Não sabiam ler nem escrever, e pouco saberiam da geografia, da história e do pensamento do mundo lá fora. Receberam uma educação cristã, onde a mãe de Lúcia introduziu a filha e os sobrinhos na catequese. A própria Lúcia, um pouco mais velha que os primos, lhes contava as histórias bíblicas e lhes ensinava as orações que aprendera com a mãe. Apesar da simplicidade da sua iniciação cristã, os pais não deixaram de oferecer um exemplo de vida de fé comprometida. A participação dominical na Eucaristia, a oração em família, a verdade e o respeito por todos, a caridade para com os pobres e os necessitados. Aos 7 anos, Lúcia começou a pastorear o rebanho da família. Algum tempo depois, os primos começaram a acompanhar, cuidando do rebanho dos seus pais. Os 3 passavam grande parte do seu tempo na serra, com as ovelhas, distraídos na alegria da sua infância. A Lúcia era uma criança desperta para o amor de Deus. Ainda com 6 anos, ao receber pela primeira vez a Eucaristia, não hesita em fazer a sua prece. Senhor, fazei-me santa, guardai o meu coração sempre puro para ti só. O desejo íntimo de ser totalmente envolvida pelo abraço de Deus será o traço contínuo do caminho que percorrerá. O Francisco, pelo olhar contemplativo com que alimentava o silêncio interior, tocava a natureza como quem toca a criação e se deixa banhar pela beleza do Criador. A paz que daí bebia, transmitia aos seus companheiros, para os quais era sinal de concórdia, mesmo na ofensa e na desavença. Deixava-se encantar com o nascer e o pôr do sol, que era a sua candeia preferida, a candeia de Nosso Senhor. A Jacinta preferia a candeia de Nossa Senhora, a lua, que não fazia doer a vista. A pequena acompanhava de perto a prima Lúcia, por quem tinha um grande carinho. Apreciava as flores que a serra lhe oferecia, colhendo nela todas as alegrias da primavera. Gostava de escutar o eco da sua voz no fundo dos vales, que lhe devolviam cada Ave Maria que ela os convidava a rezar. Abraçava os cordeiros, chamava-os pelo nome e caminhava no meio deles com um ao colo, para fazer como Nosso Senhor. Viviam com intensidade como só as crianças sabem fazer. Rezavam também. Os pais tinham-lhes recomendado que rezasse o terço depois da merenda, o que eles não deixavam de fazer, com um jeito muito próprio, percorrendo as contas do mistério com a simples evocação das Ave-Marias, para finalizar com um profundo e grave Padre Nosso. Dessa persistência de invocar o nome de Deus, mesmo com a prece infantil de quem quer brincar, germinará o dom de uma vida acolhida e oferecida em sacrifício. E assim, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta cresciam em sabedoria, em estatura e em graça. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Quando numa tarde primaveril de 1916, depois da sua oração,
os pequenos pastores avistaram, por sobre as árvores, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. Nada lhes faria supor que aquela luz, em forma humana, fosse o arauto da paz de Deus, que os iria introduzir na sua escola de espiritualidade e de oração. Era de tal forma inesperado que os pequenos pastores se sentiram arrebatados na contemplação daquela luz imensa, imersos numa atmosfera intensa em que a força da presença de Deus os absorvia e aniquilava quase por completo. O anjo da paz os visitará por 3 vezes, na primavera, verão e outono de 1916. As suas palavras, que se gravavam no espírito das crianças como uma luz que os fazia compreender quem era Deus, como os amava e queria ser amado. Falam do coração de Deus, um coração atento à voz dos humildes, sobre os quais tem desígnios de misericórdia. Quando ensina as crianças a rezar, o anjo convida, antes de mais, a adoração desse coração de Deus, de onde brotará a fé, a esperança e a caridade. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. O convite do anjo à prostração revela, aos olhos simples das crianças, que a adoração a Deus nasce dessa atitude humilde de se saber acolhido pelo amor primeiro do Criador. Da adoração há de brotar a entrega confiante da fé, a esperança de que se sabe acompanhado e o amor como resposta ao amor inaugural de Deus, que frutifica na compaixão e no cuidado dos outros. A última manifestação do anjo renova o convite e a adoração, e desdobra-se com um apelo a dar graças, a fazer Eucaristia e a tornar-se dom oferecido pelos outros. O anjo convida as crianças a adorar profundamente a Santíssima Trindade, unindo-se ao sacrifício de Cristo na reconciliação de todos em Deus. Depois, oferece-lhes o corpo e o sangue de Cristo, esse dom primeiro, à luz do qual elas serão convidadas a oferecer-se em sacrifício por todos aqueles que não sabem viver como quem dá graças. A partir de então, os pastorinhos hão de viver imersos nesta adoração de Deus, com um desejo discreto, mas convicto, de transformar as suas vidas em dom oferecido ao Criador pelos outros. Esta é a sua vocação. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.